Diga comigo, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio em Tuas promessas. Eu creio em Tua palavra. Eu creio no que o Senhor disse, que passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Ela é eterna, porque ela é o Senhor. Agora eu peço, me ajude na minha pouca fé e faça com que a minha fé possa crescer. Acrescente a cada dia fé, a minha fé. Dá-me ouvidos agudos para ouvir o que diz o Espírito, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e que esta palavra desça em meu coração e possa enraizar e possa me tomar, e que esta palavra me faça ser o reflexo de Cristo aqui na terra, e que o Senhor possa obter frutos na minha vida, pois é tudo o que eu quero, é te servir, é andar após o Senhor. Dá-me graças, dá-me forças, que o Senhor possa a cada dia trabalhar em mim e me dar o caráter de Cristo, o temor a Deus, o amor a Deus. Eu quero ser um vaso aonde o Senhor habita e por onde o Senhor manifesta. Abençoa-nos nesta manhã. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. Geralmente, quando você ora, bom dia, igreja. Primeiramente, o nosso bom dia para vocês que estão na internet. Pega uma mensagem que eu deixei em cima da mesa. Quando a gente ora, muitas vezes é bom citar as Escrituras, entende? Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu prometeste, e cita aquela promessa. E há certos temas que nunca devamos esquecer, quer dizer, certos assuntos de esquecer de incluir em nossas orações. Não. Está aqui. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus nos falou que é para orarmos.
orarmos para que Ele enviasse obreiro para a sua seara. Isso você sempre deva ter em sua oração. Em sua oração também o ministério, a igreja, aonde você congrega. Você quer ouvir sempre a palavra, a verdade? Então, Senhor, abençoa o pastor, que o Senhor inspire ele, os nossos pregadores, que possa extrair de Ti a Tua vontade para o que o Teu povo precisa de ouvir. Entende? Orar pelo ministério, orar uns pelos outros. Quando Deus coloca em teu coração alguém, que você considere isso e ore por essa pessoa. Você lembrou dela, está lembrando, aquilo está sempre presente ali. Então você ore, não é preciso esperar quarta-feira para vir à igreja, um momento. Você está lá lavando suas vasilhas, ore por ali mesmo. Vai levando aquilo que Deus vai colocando em seu coração, os assuntos, os temas, entende? Aquela família, aquela causa, os ministros, os problemas que existem, porque Deus é o Pai. Com o Pai é que pode dizer, aquietai-vos. Aqui sossegue, meninos, vão dormir. Lembra? Então, orar por todos, pela causa de Deus. E se vigie contra o espírito de julgamento. Julgar. Ou coisa terrível. E quando você julga, quando nós julgamos alguém, você está se julgando. Pode abaixar mais, por favor. Você está se julgando também. Entende? Por isso Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados. Quando você diz, fulano é isso, você está dizendo, eu não sou isto. E você está chamando para ser testado dentro disso que você está afirmando quando você julga alguém. Você está se expondo para ser testado. E Jesus disse, a ninguém julgueis pela aparência. Esse negócio, eu não me engano com a cara, eu vejo, eu não me engano. Nunca se deva fazer assim. O próprio Senhor Jesus disse que a ninguém julgueis pela aparência. Porque há coisas que parecem ser e não é. E há coisas que parecem que não é e são. Então não é você não é o identificadora de quem é quem. Deus é que conhece o coração, Deus é que sabe. Então, deixe que o tempo fale, porque se você olhar já com espírito de julgamento para alguém, você vai querer, vai já trabalhar dali para frente, ou querer ver para se vindicar, dizer que você não erra. Então, é melhor preocupar com a gente, sabe? E os demais, Deus é que cuida. Assim como queremos que Ele cuida da gente, vamos fazer o que disse Jesus. Como vocês querem que os homens vos façam, vamos fazer a mesma coisa, né? Eu quero que Deus me cuide, eu vou desejar que Deus cuide de você. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Eu saúdo nossos irmãos que estão na internet.
E abra vossas Bíblias em 2 Reis, ou 1 Reis, capítulo 17. E depois vamos tomar Mateus 6. Capítulo 17, começando com verso 8. Sobre Elias e a viúva de Sarepta. Uns dizem Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traza-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traza-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pote de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, por certo ela mostrou, né? E vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Ele sabia que só dava um bolinho, né? E traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Agora vamos a Mateus 5. 6, né? Olhando o verso 33. Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assentai-vos. É um teste de fé, um teste terrível que essa viúva passou, mas ela pôde confiar. Mesmo tendo o menino ali ao lado, espiando, olhando, babando, esperando sair aquele pão, mas ela deu para o profeta, porque havia uma promessa. Porque assim diz o Senhor: da panela a farinha não vai acabar e nem o azeite da botija. Agora, para ela, na verdade, dar esse passo, essa fé tão profunda, e ela deveria ter um relacionamento com Deus.
uma vida com Deus, ela já deveria ter uma fé que vinha construindo há muito tempo. Porque não foi uma decisão sob emoção. Porque ninguém fica emocionado para entregar o último pão, o último bocado. Mas o que ela considerou ali foi a palavra de Deus. É Deus, então para ela estava consumado o problema. Ela não hesitou de ir e fazer o pequeno bolo e trazer para Elias. Às vezes queremos ver as bênçãos antes, mas essa passagem nos mostra que, em primeiro lugar, devamos considerar a Deus. E o título da nossa palavra essa manhã é Considerando a Deus. Isso ela já vinha, por certo, há tempo cultivando, e quando chegou a esse teste, o limite máximo, porque aquilo que ela tinha era a única coisa que separava ela e o seu filho da morte, era aquele pequeno alimento. Então ela tinha que crer. E a fé, ela vem pelo ouvir. E, por certo, ela cultivou sempre as coisas de Deus em sua vida. E Deus também não iria mandar o seu profeta para qualquer lugar. Ela era uma viúva honrada. Deus não confiaria o seu profeta a casa de uma viúva que não tivesse um verdadeiro princípio. E isso tudo, o que ela fez, é o que nós lembramos em Mateus 6,33. Por Deus em primeiro lugar. É o que cada um, você deve considerar a Deus em tudo aquilo que você for fazer, considere a Deus. E aí considerar a Deus quer dizer apreciar, dar importância, dar honra, levar em conta a Deus. Você não pode esquecer de Deus nas suas viagens, nos seus negócios, no seu amanhã, na criação de seus filhos, na condução do seu lar. Ponha Deus em primeiro lugar. Ponha Deus na frente, nos seus trabalhos, em tudo. E é o que não acontece. E as coisas se dão mal, muitas vezes, por quê? É a forma como nós plantamos aquilo. Não plantamos de uma maneira pondo Deus à frente, não considera a Deus, a palavra, os caminhos, os conselhos. E olha que a palavra de Deus que veio a ela era contra tudo o que ela poderia esperar, mas mesmo assim ela considerou e pôs em prática. Qual foi o resultado desse respeito que ela teve para com Deus? Ela limpava a panela, tirava o pó da farinha que ali ficou por último, pegava a botijinha, o azeite, despejava, era a medida certa para um pequeno bolo. Deixava aquele fio de
aquela linha de azeite escorrer e pingando, pingando, não é? E colocava ali vazio a panela e a botija. E logo se via que no outro dia, ou à tarde, ou à noite, ou no café da manhã, ali estava de volta. Deus a sustentou enquanto milhares de pessoas magras, morrendo, principalmente os mais fracos, os velhos e as crianças, e a miséria açoitando aquela terra. Você quer que Deus esteja junto contigo quando os apertos, as dificuldades chegar? Então, ponha Deus na frente. Não é o seu trabalho. Você tem que colocar Deus na frente. E quando se coloca, se deve dar um tempo também. Por que que muitas vezes não ouvimos a resposta de Deus em nossas orações? É que nós, amém, e já levantamos e viramos as costas, quando deveria esperar um pouquinho mais. Dali um pouco vem aquele entendimento, Deus pode te responder ali, te lembrar uma escritura, e aquilo é como a chave que vai abrir a porta, e é Deus te respondendo. Então, é considerar a Deus. E esta igreja, nós, sempre será uma igreja sadia, se cada membro, se cada pai, cada mãe, cada irmã, cada irmão, cada jovem, cada família, cada lar, considerar Deus, pôr o temor de Deus na frente. Mas, eu estou cansado hoje, não dá, não quero ir. Mas para outras coisas, não está cansado. É o único dia que eu tenho para descansar. Mas é o único dia que você tem também para reabastecer as suas baterias, para enfrentar a próxima semana. Então nós vemos, irmãos, quando aquela viúva, aquela mulher rica, aquela sunamita, que convidou o profeta Eliseu, que passava por ali para vir almoçar com ela, ali na casa, logo ela disse à sua esposa: eu vejo que esse é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho, me permita, ali no canto da nossa propriedade, vamos fazer um quartinho, vamos dar chave para ele. O marido, faça. E Eliseu ficou feliz, porque agora ele tinha um quartinho totalmente seu. O velho passava por ali, cansado, tinha a sua cama, tinha a moringa d'água, tinha a mesa, tinha a cadeira, tinha a lâmpada, tinha tudo ali. A bacia, a jarra, para que pudesse lavar os seus pés, e assim por diante. Ela fez aquilo por inspiração. E diz o irmão Brana, quando você segue a inspiração, sempre você vai encontrar o sobrenatural. E a verdade é que não se vê muito natural, porque não seguimos a inspiração. Porque sempre antes da manifestação do sobrenatural, muitas vezes, Deus, ele dá inspiração. Isso é bíblico, vemos nesse caso. E Deus
deu a ela a condição de ser mãe, coisa que ela não podia ser. E quando a criança, certo dia, ali no campo com o pai, pegou insolação, ai, 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 minha cabeça, leva para a mãe, e a criança morreu. O que fez ela? Olha a fé dela. Ela levou aquela criança e pôs na cama do profeta. E disse para o moço, prepare aí o jumento, vamos ao encontro do profeta. Se alguém saudar, quiser puxar a conversa, não pare. Nós temos uma missão. Ela simplesmente foi ao encontro de Eliseu. Lá de cima, Eliseu olhou e disse, a sunamita, a coisa não está bem. Vai, Geazi, pergunta se ela vai bem, se o marido vai bem, se a criança vai bem, porque Deus não me mostra. E quando chegou a ela, ela disse o quê? Vai tudo bem. E o irmão Brana diz na mensagem de desespero, é que ela encontrou o profeta, era a solução. Ali estava a solução. A solução sempre é Deus. E ali estava a representação de Deus naquele velho chamado Eliseu. Então, e quando Geazi chegou e perguntou, vai bem, vai bem, vai bem? Ela, vai tudo bem. Vai tudo bem. E com o filho morto em casa. Então nós vemos, irmãos, que ela tomou essa atitude. Por quê? Porque ela já construía esse relacionamento. Por isso que a fé vem pelo ouvir, ouvir, ouvir. É o que disse Jesus. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não ouvir bobeiras, por aí, afora. Mas ouvir a palavra. As promessas. É isso que cada dia nos compromete, como Abraão. Quando Deus disse a ele, dá-me o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Olha bem, foi um grande teste, mas você pode ver que ao longo da vida de Abraão, quando Deus começou a tratar com ele simplesmente seguiu crescendo no seu relacionamento com Deus. A ponto que quando chegou aquele teste, ele estava pronto para sacrificar o seu filho. Mas aquilo veio de um caminhar com Deus. Como também essa sunamita. E esse caminhar é o que eu digo, é considerando, pondo Deus sempre na frente. Não é você pôr os seus pensamentos, suas ideias, suas conveniências, seus argumentos. Não. Você tem que pôr Deus na tua frente. O irmão Brana, nessa mensagem, o profeta Eliseu, parágrafo 15, diz o profeta assim, falando a respeito de Josafá, Jeorão, o rei de Israel, e mais um outro rei, creio que era os Edomitas, rei de Edom, que eles tomaram uma atitude precipitada.
porque Moabe havia se revoltado, não pagava mais os tributos. E então eles tinham que ir ali e forçar Moabe à obediência. E eles, por certo, nós temos nossa gente, nossos carros de guerra, nós somos um grande povo, vai ser uma jornada fácil. E sabe que às vezes você olha, eu olho, olhamos, vamos dizer, de uma maneira fácil as coisas que nem precisa por Deus. Nem precisa buscar a Deus. E a gente se apressa em dar esse passo, porque está tudo tão fácil. Parece que a tampa é feita para essa garrafa mesmo. E aí é onde a coisa pode grigolar, ficar difícil. Agora, isso é o que nós fazemos. Às vezes nós fazemos birra, quer dizer, teimosia, né? Birra em algum ponto e não consideramos a Deus. Foi daqui que eu tomei o título. E não consideramos a Deus. Não oramos sobre aquilo, pedindo a Deus se deveríamos ou não fazer aquilo. Você tem que orar, esperar, dar tempo. E não ser apressadinho, né? E nos damos conta que nosso suprimento de bênçãos é cortado. Então nos perguntamos muitas vezes, bem, eu não sei porque eu não tenho mais bênçãos. Você não vigiou. Você largou a sua vida de oração. Você diz, bem, eu sou um cristão. Pois bem, este é mais um sinal de que você deveria orar mais do que nunca. Leia a Bíblia todos os dias. Isso inclui a mim. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Não tome decisões bruscamente, quer dizer, precipitadas, ou rápidas demais. Não tome decisões, vamos dizer, bruscamente ou rápidas demais, sem primeiro considerar a Deus a respeito daquilo. Não tome decisões bruscamente ou rápidas demais, sem primeiro considerar a Deus a respeito daquilo. Pergunte a Ele, devo fazer isto, Pai? Pergunte a Ele, é a sua vontade que eu faça isso? Então veja o que o Espírito Santo vai te responder. Ele pode não te dar uma visão, mas ele vai falar de alguma maneira com você para permitir que você saiba. Se você for sincero e perguntar para ele. Então, não tomar decisões precipitadas. Tem que ser agora, tem que ser esse mês. Desculpa, mas estamos lembrando uma pessoa querida que esteve pelo nosso meio, mas ele queria casar. O assunto dele era casar, não importava com quem. Se fosse A, B ou C, queria alguém que... E encontrou uma preciosa menina nossa. Olha, vocês sabem quem é, tal.
Mas aquilo ali riscou e pegou fogo. Foi. Acho que tudo dentro daquele mesmo mês, foi isso? Ou menos, pouco, eu sei que foi ali, na bucha. Na bucha. E uma menina que frequentava diariamente, dali um pouco já não estava mais frequentando, vindo aos cultos. Vivem, bem, eu creio que estão lá para a Europa, mas eu acho que não deu nem tempo de orar. A tampa parecia que era feita para aquela garrafa, então nem ainda mais numa coisa séria, que o profeta diz que você tem que orar, meditar, considerar, ponderar, porque ali é uma decisão que pode te ajudar ou pode te arrebentar com a sua vida e o seu futuro. Então, falando, vamos voltar aqui. A coisa... Eu não sou a favor desses casamentos precipitados. E nem sou a favor daquela coisa que nunca termina de cozinhar. Sabe? Tem que ter ali um centro, né? Então, o assunto é que isso nos atinge. Isso me atinge, irmão. E te atinge também. Porque vamos recordar quantas coisas fizemos precipitadamente. E não deu certo, aquilo trouxe prejuízo, aquilo trouxe danos, aquilo trouxe problemas, porque não se considerou a Deus, não ouviu aquela voz lá do íntimo, não observou, porque às vezes as coisas parecem estar tão certas que nem precisa orar, nem precisa esperar. Agora, quando a gente põe Deus na frente, sinceramente, quer dizer, esse relacionamento construtivo, aos poucos, que você vem construindo, você colocando sempre Deus na frente, Deus vai te responder. Talvez, é certo que Ele não vai responder da maneira que eu quero, que eu vejo. Esses dias eu falava, Ele vai responder também por acontecimentos. Você observa os pequenos sinais, os acontecimentos, o desenrolar das coisas. E às vezes, eu tinha isso e tal, mas o diabo entrou e... Às vezes não é o diabo, às vezes é Deus te respondendo através daqueles acontecimentos. Porque Deus, de alguma forma, Ele vai responder. Não é certo? Então, nós entendemos que Josafá foi um grande rei, um grande crente, um homem exemplo. Mas um dos seus filhos até casou com uma das filhas de Jezabel. E mais tarde esse filho se tornou o rei e houve uma influência perniciosa no reinado na casa de Davi, em Judá. Agora, Josafá era um grande cristão, mas ele não selecionava muito suas companhias, por isso seus problemas, entende? Vinha por este lado. Ele era muito amigo de Acabe e Jezabel. Uma vez entrou numa briga que não era dele,
contra os sírios por Jabes Gileade, como que é? Ramote de Gileade, e quase perdeu a vida. Entende? Acabe fez um banquete, tratou ele, adulou ele e tudo, a coisa estava tão bom, e na hora certa jogou a isca. Ramote de Gileade é nosso, Josafá. E os sírios estão ali engordando os filhos deles, entende? Em cima de uma coisa que é nossa. Você vai comigo nessa peleja? Você vai comigo? A Josafá, ele deveria ter dito, olha, me dê um tempo para me responder. Fazer igual fez Micaías, me dê um tempo para responder. O que Deus me falar, eu vou dizer. Mas ele já disse, eu serei como você, eu contigo, minha gente com o teu, tal. Já se comprometeu na palavra. Acabe jogou a isca na boca dele, igual se joga na boca da traíra. E Josafá mordeu. Foi muito precipitado. Mas vamos antes buscar o Senhor. Depois de ter dado a palavra, depois de ter se amarrado em uma coisa tão séria, agora vamos buscar a Deus. Se a vontade dele. A vontade de Deus tem que vir antes do compromisso, de fazer compromisso. Tem que vir antes. Aí veio 400 profetas e todos diziam a mesma coisa. Vai, a vitória é nossa. Mas Josafá, é o que eu digo, o crente ele só se engana se ele quer ser enganado. Lá no fundo do coração dele, a coisa não parecia bem. Se você tem o Espírito Santo, valorize o Espírito Santo. Porque ele vai lutar contigo, vai lhe tentar até a última instância. E o profeta diz, você deve ir até que você encontre a dúvida. Encontrou a dúvida? Pare, não prossiga, e você sabe que está correto. Porque tudo que é feito com dúvida é pecado. Josafá disse, não tem mais um profeta, e lá veio mais um profeta. Mas adiantou Micaías dizer assim diz o Senhor, depois que ele já tinha se amarrado, se comprometido. Entende? Você vê isso em 2 Reis, capítulo 3. Eles foram muito, como diz o irmão Brana, foram apressados demais. E nós vivemos em uma era, em um tempo que tudo tem que ser agora. Pega ali o telefone, está demorando. Demorando, eu lembro quando eu vim aqui pelo Sul, há uns 40 anos atrás. Alô, Porto Alegre. Tinha que pedir linha lá, sei da onde. E às vezes tinha que vir embora porque não tinha linha. Mas ainda era bom. Calcula uns anos antes. Calcula fazer uma viagem lá em Joinville, como fazia o irmão Pedro, nosso querido. Era um garotão, 14 anos. Saía daqui, isso uns 80 anos atrás. Saía daqui para ir comprar sal, para as coisas, no lombo de cavalo. Hoje, em poucas horas, cobrimos aí. Quantos quilômetros? Nem importa, né? Se a lei é violada. Entende? Se a lei é violada.
se não tem, mas isso também deve ser considerado. Nós somos apressados, é uma era, tudo tem que ser já, agora. Daqui um pouco não serve mais. Tudo é de uma maneira tão rápida, precipitada. E essas precipitações, você nunca vai conseguir fazer Deus se precipitar. Você pode, eu posso, podemos nos precipitar, mas Deus não. Então, se você considera Deus, você vai esperar. Vai observar. Às vezes chega, vem pedir um conselho ao pastor, ao ministério, mas não é pedir, é comunicar. A casa já está vendida, já está palavreada, a mudança já está feita, já está arrumada, veio com... O que pode fazer? Boa viagem. Nem sequer deu tempo para orar. Entende? E adianta orar? Se já está casados? Então, não considera Deus. E aí está um ponto em que se dá com os burros na água. Não pôr Deus na frente, não ter paciência. A ambição, às vezes, é desmedida, e aquilo termina se tornando um espinho. Isso me faz lembrar lá no livro de Josué, capítulo 9, quando Israel entrou na terra da promessa e atacou aquela cidade, ali no centro daquela terra, que era Jericó, e logo a cidade de Ai. E a terceira seria os gibeonitas, Gibeão. Mas o que fez aqueles homens? Eles foram inteligentes. Eles fizeram a coisa para eles certa. Se errou, foi o outro lado. Eles não. Quem é que não quer viver? Eles pegaram uns cavalos velhos, arrepiados por lá, magro, umas celas velhas, umas chinelas velhas, uns pão bolorento, umas roupas surradas, e como uma embaixada foi lá falar com Josué e os anciãos de Israel. Eu sempre lembro dessa passagem. Chegou ali, mostrando que vinha de longe, tudo empoeirado, tudo cansado, barbudo, despinteados, né? Josué disse: quem são vocês? De onde vocês vêm? Ih, homem, nós somos de uma terra muito longe, longe, longe. Nós viemos por causa do nome do vosso Deus, nós queremos a mensagem, queremos ser crente. Entende? Às vezes apressamos também, né? Queremos nos converter. Olha, mas de onde vocês são? É muito longe daqui. Quando saímos de casa, esses cavalos eram gordos. Olha como eles estão aí, arrepiados, estrupiados. Essas celas, olha nossos sapatos, sandálias, era nova, olha aí. Já estou com a metade do carcanhar no chão. E aí vai, né? Esses pães eram novinhos, tirados do forno. Olha aí, nem dá mais de comer, ainda bem que chegamos aqui, né? E passou eles no papo. E então, Josué, um profeta, olha bem, que a coisa não acontece só com qualquer um, não. Só com quem não é. Acontece com pessoas espirituais. Acontece com gente espiritual. Até com o profeta aconteceu. Com o profeta Josué.
e os anciãos, e até o sacerdote, creio que era Eliezer, né? Eleazar. Então, todo mundo ali realmente esses homens são verdadeiros, vieram por amor da mensagem. Vieram. Nem é preciso mostrar que tem que nascer de novo, que tem que se arrepender, é só batizar. Entende? E bateu o contrato, assinou ali, e você sabe. E você sabe que distância estava a tenda? A tenda estava logo ali. Não muitos metros longe da sala de conferência deles. Quem sabe estava ali a 50, 100 metros. Que tal se Josué disser o que Josué deveria fazer? Vocês fiquem aí tomando um chimarrão, vamos como aqui, né? Ou tomando um cafezinho. Nós vamos ali, daqui um pouquinho a gente conversa. Chegasse ali e dissesse, ó Deus, o Senhor que conhece tudo, sabe de tudo, e vê além da volta das estradas, chegou essa embaixada aí, e muito interessados em ti, eles não pertencem a essa terra, e o Senhor disse que não é para a gente fazer acordo com essa gente da terra, mas eles não é. Mas, na verdade, parece que não é. Mas o Senhor, o que é que o Senhor diz? Será que Deus ia dizer, olha, pode fazer o acordo? Quando Deus é consultado, você atrai Deus para participar daquilo. E se há uma coisa que o nosso Pai deseja, é participar do nosso dia a dia. Entende? Mas ele só vai participar se nós o convidamos. O convidamos é como na casa, uma Brana pregou porta nas portas. Uma casa tem muitas portas, começa lá pelo portão de entrada, logo tem a porta da sala. Você abre o portão, você abre a porta da sala, e sala é onde se tem o companheirismo, conversa, toma um cafezinho, senta, se acomode aí no sofá. E às vezes deixamos Deus só em uma área. Não abrimos a porta da sala de jantar, não abrimos a porta da cozinha, nem da geladeira, nem do quarto, nem do guarda-roupa, nem as portas, nem as gavetas, quando, na verdade, Deus quer ter acesso em toda a área de nossa vida. É considerar a Deus. Considerar a Deus. Às vezes não se considera o casal na sua área íntima. Irmãos, mas Deus está interessado na tua paz, na tua felicidade. Este mal, esta doença, às vezes você fica envergonhado, porque é algo tão íntimo. Mas você pode ter liberdade com o Pai. Deus, ele não é um patrão. Deus, ele é um Pai. E ele quer participar. E é preciso você parar com essa ideia de querer comprar Deus. Eu vou comprar, ser obediente aqui, ali, eu vou fazer isso, daí eu vou... Irmãos, isso tem que ser algo automático.
feito de coração. E às vezes o pregador bate ali, bate, tem. Você pode se esforçar, tenta, luta, e quando não consegue, isso prejudica. Isso prejudica porque a pessoa cai de costas e diz, não dou conta mesmo. Não posso. Então eu não nasci de novo, então eu não sou um eleito. Nós não vemos o irmão Branham aplicar certas coisas que se aplicam. Quando, na verdade, o nosso crescimento é como o crescimento de uma árvore, é o crescimento natural nosso. Assim é o crescimento espiritual. Tudo vem por um relacionamento, por você considerar por Deus, pôr a palavra, ouvir a palavra e aplicar e pedir a Deus graça para isto. E vai indo. Mas eu não falhei, eu não dei conta. Quem é que consegue ser um cristão? Ninguém. Precisamos desta divina graça. Então você tem que olhar para Deus como um pai. Foi Ele que nos gerou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos tem sustentado. É Ele que nos sustenta, é Ele que tem nos dado vitória. É Ele que começou essa obra, então é Ele que vai terminar. É dessa forma que nós temos que olhar. Logo que chegou a mensagem, eu lembro de um certo personagem que diz, você tem que arrancar capim, quer dizer, para conseguir. Houve muito tempo que eu arranquei capim, sabe? Quando eu via, estava lá de costas. Não dava conta de vencer. Por conta própria. Não é isso, você tem que se render, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Considera Deus em todos os teus caminhos. Ponha Deus na frente, em primeiro lugar. Mas a pressa, a impaciência. Quantas vezes eu vi irmãos queridos pensando que a perfeição é você não ter nada de errado. Gente, quantas dezenas, centenas de coisas ruins vem na nossa cabeça diariamente, todo dia. Você tem que estar chotando essas coisas. Você não pode se deter, parar dentro de uma linha errada. Mas o que acontece? Nós precisamos de Deus. É passo a passo. Quando Israel saiu do Egito, ele não foi correndo para a terra. Ele foi passo a passo. Teve seus problemas, por isso que demorou mais. E se houver uma demora mais da vinda de Cristo, não é problema do lado dele. Você já viu o casamento? Sempre o noivo está aí antes. A noiva que demora. E ainda diz que é charme. Charme, hein? Todo mundo aí curioso, aí, engravatado, né? Suando. Tem que esperar a charmosa chegar. Então, veja, tomar atitudes precipitadas. Foi o que Israel fez. Quando Moisés subiu na montanha, não foi?
para buscar as tábuas, a vontade de Deus para o povo, o povo começa a analisar naturalmente. E quando você começa a pôr Deus na tua balança natural, vai dar errado. Israel, Moisés está lá, quem sabe Deus não se agradou dele, eliminou ele. Vamos esperar até quando? Já tem 7 dias. Eu não vi ele levar água, não vi ele levar comida. E aí, eu já tenho 15, Arão, tem que fazer alguma coisa. Era o co-pastor de Moisés, o irmão dele, né? Tem que fazer alguma coisa, nós não sabemos o que é feito desse homem. Tenha paciência, vamos esperar, pode vir logo aí. Ele, não é, a coisa não é tão fácil, mas vamos esperar. E o povo foi pressionando, o irmão Brand diz, os pastores são maravilhosos, mas pressiona. Quer dizer, pressiona e pressiona, olhando pelo natural. E por mais que Arão segurou, teve uma hora que ele disse, não tem jeito. Então vocês tragam os pendentes, tragam aí o ouro, porque o povo disse, temos que voltar, temos que nos fazer um Deus. Elohim, quer dizer, deuses. É uma palavra, Deus, mas está no plural. Pode ver que eles, Israel, aí está os teus Elohims, teus deuses. E no Monte Sinai, Deus disse, eu sou, ouve Israel, Senhor teu Deus, que é o único. Não tem mais outro. E assim, quando Moisés chegou ali, o próprio Deus disse, olha, teu povo já se foi para o outro lado. Primeira coisa, chegou Arão e disse, homem, o que é que você fez? Ali estava o povo, era o dia da inauguração daquele bezerro de ouro que representava o deus egípcio, o boi Apis. Olha que festança. Era um carnaval. Homem, o que é que você fez? O senhor sabe como que é essa gente? Me pressionaram, eu pedi o ouro e joguei no fogo e saiu esse bicho aí. Não é? Irmãos, existe uma certa pressa no povo da mensagem, porque quer a dinâmica, quer isso, quer aquilo. É certo isso. Mas o diabo, quando ele não puxa, ele empurra. Então, é onde o que tem acontecido, joga muitos parágrafos ali dentro de um panelão, de uma cabeça de um mestre, né? E surge aí um bezerrão. Essa é a mensagem, essa é a palavra, essa é a verdadeira abertura, é isso. Que nada, rapaz. Entende? É coisa feita pelo próprio homem. Então, é necessário ter paciência. E é necessário se basear aonde Deus disse, aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Eu aceitei Cristo, eu tomei Cristo. Que nada, irmão. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi. Se ele não tivesse posto o dedo, nós não estaríamos aqui. E olha que entre tantas coisas, Deus reservou-nos a palavra do dia. Que privilégio, que consideração Deus tem tido por mim e por você. Isso simplesmente deve te levar a ser mais grato, mais dedicado, amar a Deus e dizer obrigado, Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Então, veja vocês,
Se eles considerasse a Deus em tudo, como Deus começou a trabalhar com eles lá no Egito, estou falando de Israel. E ali estava Moisés com sinais, ali estava Deus lutando por eles, Deus fazendo maravilhas, logo mais Deus tirando-os do Egito. Foi o faraó que mandou, mas mandou de boa vontade ou porque Deus apertou ele? Não, foi Deus. Deus está atrás de todos os acontecimentos. Se eles tivessem considerado que Deus abriu o mar vermelho, eles passaram a pé enxuto, faraó que tinha mais recursos não pôde passar. Olha, quando não havia água, Deus fez brotar água da rocha. Não havia pão, Deus mandou pão do céu. Se eles considerassem tudo que Deus já havia feito, não haveria rebeliões, não haveria facções, divisões, porque sempre alguém está olhando para um outro lado e pressionando para entrar por um outro caminho. Mas a Escritura diz que a pregação do Evangelho não misturou com a fé deles. Mas se Israel considerasse o que Deus havia feito, e aquilo é uma mensagem para nós. Considere o que Deus tem feito por você. Considere. Considere como Deus tem te chamado, te elegido. Que privilégio Ele tem nos dado. Quantas vezes Ele tem respondido tuas orações, te curado. Quantas vezes Ele tem desatado os nós. Eu gosto daquele hino, sede da vida vagas, procelosas são. Se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E a Escritura diz, sede agradecidos. Como que eu posso ser agradecido, se a gente não olhar o que Deus fez? Temos que olhar o que Deus tem feito. Deus tem te posto neste lugar, Deus tem te posto na palavra do dia. Irmãos, considere a Deus sempre, ponha a Deus em primeiro lugar. Faça como fez Noé, ouviu a voz de Deus e seguiu adiante, construindo aquilo que Deus mandou que ele construísse, e tudo aquilo que Deus manda que façamos é para o nosso bem, é para a nossa própria salvação. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, preciosíssimo Deus, me ajude meus irmãos e irmãs, a pôr sempre o Senhor na frente, não esquecer de Ti, Senhor. Que em cada detalhe possamos pôr Deus na frente de uma maneira sincera, de uma maneira única, e que o Senhor sempre nos responda e nos oriente, porque por estes caminhos, que é o futuro, nós não conhecemos nada. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Por isso, Senhor, vá na nossa frente. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, pensamentos corretos.
Se estamos, Senhor, com aquela mente estabelecida, formada, em pontos errados, em uma posição errada, uma mentalidade errada, eu sei que isto, Senhor, impede. É como alguma coisa está pregada, mas que o Senhor possa mover conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, nosso coração, nos faça conhecer mais e mais de Ti. Ó Deus eterno, ajuda nossos jovens, cada família, pôr o Senhor em primeiro lugar, considerar a palavra de Deus. Eu rogo, Senhor, por todos aqui, por todos aqueles que estão na internet, por todos os teus filhos pelo mundo afora. Ó Deus, por todos os ministros, igrejas, o Senhor quer ter sempre a primazia e o Senhor quer participar da vida, dos negócios, do trabalho, da luta de cada um, Senhor. Pai, conduza-nos, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus, amém. Era surpreso quanto Deus já fez. Se Davi das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, disse-as de uma vez, e verás surpreso do Deus já fez. Das bênçãos contas quantas são, recebida das divinas mãos, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E acaso mágoas triste eu devo lidar? Sim, ó Deus. É a cruz pesada que tens de levar. Conta muitas bênçãos, não duvidará. E o encanto é alegre, os dias passará. Quantas bênçãos, quantas quantas são, recebida das divinas mãos, vem dizê-las Todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Em outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, tu com os bens da terra poderão comprar as mansões celestes que vai habitar. quantas bênçãos, quantas quantas são, Recebida nas divinas nas mãos, dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. É olhando para o que Ele fez, é que nos encoraja, nos anima
para prosseguir adiante. Ah, mas pastor, há alguma coisa da minha vida ou isso? Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, aquilo que não ajuda, não edifica, esqueça. Vamos ao alvo, igreja. Que Deus abençoe. Nós atenderemos os pedidos em outra hora, mas saudamos a todos os nossos irmãos que estão conosco pela internet. Ali, Francisco Alves, Paraná, Cachoeirinha, Coxim, Xangri-Lá, Rio Grande, Caraguatatuba, cada nome, São Paulo, né? Ivoti, Gravatá, Pernambuco, Bagé, Passo Fundo, Embu, Guaçu, São Paulo, Soio, Angola. Que Deus abençoe os irmãos de Angola. Sempre eu estou escutando as irmãs cantarem ali aqueles velhos hinos com um novo ritmo, eu gosto de ouvi-las. O nosso querido pastor aí. São José, Santa Rosa, Alvorada, Itajubá, Minas, Barreirinhas, Maranhão, São Miguel do Arcanjo, São Paulo, Montevidéu, pastor Carlito, aí, todos, que Deus abençoe, Cariacica, Taguaritinga, São Paulo, Bom Jesus do Sul, Paraná, Campina Grande, pastor Cícero aí, ó. Que Deus abençoe São Miguel do Oeste, Goiânia, Virgínia, América, Juiz de Fora, Planaltina e muitos outros e muitos que não puseram o nome, mas que Deus seja com vocês. Deus vos guarde e um bom dia a todos.